Olá, meninos, meninas do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o segundo bimestre de Sociologia, com todo esse processo aí da pandemia, desse distanciamento social. Então, vou começar com uma videoaula, vou gravar algumas videoaulas, né? Faço videoaula, a gente faz algumas atividades, para ver se atinge um pouco melhor e vocês entendem a continuação do conteúdo, para que vocês não fiquem tão prejudicados. Bom, vou falar um pouquinho sobre formas de governo. No primeiro bimestre a gente falou um pouquinho sobre cidadania. E aí, diante da cidadania, eu expliquei sobre direitos e deveres. Falamos na sala de aula ainda, na parte presencial, quais eram os deveres, os 4 direitos, civil, social, humano e político. E cheguei a pedir em algumas salas que deram tempo sobre o trabalho, sobre direitos, e aí vocês fizeram como forma de avaliação do primeiro bimestre. E a gente contextualizaria outros pontos importantes da Constituição de 1988, mas, felizmente, a pandemia prejudicou esse processo. Então, a gente inicia o segundo bimestre falando de formas de governo. Eu vou tentar explicar nessa primeira aula 2 conceitos importantes, que está ligado, inclusive, ao conceito de história. Eu vou explicar o que significa monarquia, eu vou explicar o que significa república. E nesse contexto de monarquia e república, a gente vai partir depois para parlamentarismo, presidencialismo, depois para democracia e ditadura. E eu quero passar alguns trechos sobre a ditadura importante aí nesse contexto que a gente está vivendo. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar o que significa monarquia. É bem tranquilo, porque acho que vocês estudaram bastante nas aulas de história desde o 6º ano. Monarquia sempre é um poder exercido por um monarca que, de forma geral, é rei ou rainha. Pode ser imperador ou uma imperatriz, mas a gente viu na história, durante quase que de forma unânime, reis ou rainhas, muito mais rei do que rainha, administram o poder, certo? Aqui está o símbolo da monarquia, né? A coroa representando o rei ou a rainha, como algo importante. E aí, quando a gente fala sobre a questão monárquica, a gente tem 2 tipos de monarquia, que quero que fique claro na cabeça de vocês. A gente tem uma monarquia que é chamada monarquia absolutista e uma monarquia constitucional. Até a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e Gloriosa no século XVIII, ou a Revolução Francesa no século XIX, as monarquias foram sempre absolutistas, né? A Inglaterra, lá, com a Carta Magna, construída no século XIV, já dava uma ideia de uma desconstrução dessa monarquia absolutista. Mas o mundo foi um mundo absolutista, ou seja, quando falamos em absolutismo, a gente está falando de poder absoluto, poder centralizado. Durante séculos, o poder foi concentrado na mão ou do rei ou da rainha, e esse poder concentrado na mão do rei ou da rainha dava a eles o chamado poder absoluto, por isso absolutismo. Então, rei e rainha eram, ou imperador e imperatriz, eram a própria lei. Vamos dar exemplo de um dos reis mais clássicos de todos, que é Luís XIV, o rei Sol, Sol porque tudo girava em torno dele. Ele falava que o Estado era ele. Né? Ele usava o dinheiro público para construir o Palácio de Versalhes, gigante Palácio de Versalhes, e para administrar aquilo que ele desejava. Quem ia contra o Luís XIV, ele prendia, né? Porque era considerado um criminoso e contra o rei. O rei era a própria lei. A monarquia constitucional ela vai surgir justamente nas revoluções burguesas do século XVIII e XIX, já dá a ideia de que a lei está acima do rei. Constitucional vem de Constituição, né? Constituição são as leis. Então, as monarquias constitucionais significam que as leis estavam acima dos reis. Você vai falar das monarquias, muita gente pensou na monarquia atual. Rainha da Inglaterra. Então, a monarquia atual é uma monarquia constitucional. Rainha da Inglaterra, a gente vai ver depois no parlamentarismo, ela tem uma função apenas representativa. Então, a lei está acima do rei. Não existe mais monarquias absolutistas. E toda monarquia tem 3 pontos fundamentais de caracterização, né? Hereditariedade, vitaliciedade e responsabilidade. Bom, hereditariedade, porque o poder do monarca ele passa de geração para geração. Então, eu sou um rei, eu vou governar, e aí quando eu deixo de ser o governante, vai exercitar o poder a minha filha ou meu filho. Então, o poder vai passar para minha família. Por isso que é um poder hereditário, certo? Então, não tem eleição, vai ser um poder hereditário, passa de pai para filho. Eu falo geral de pai para filho, porque historicamente foi de pai para filho. No caso da rainha da Inglaterra, ela vai passar para o seu filho mais velho. Vitaliciedade, porque o poder de monarca ele só acaba quando se falece, quando morre. Professor, mas pode abrir mão? Pode. O príncipe, acho que é o Harry, né? Acho que é o Harry. O príncipe Harry abriu mão
das regalias da monarquia inglesa. Mas é raro. É raro. É que nem o poder papal, o poder do Papa. É um poder vitalício. Tivemos 2 na história que saíram antes de morrer. Um deles está vivo ainda, que é o Bento XVI. Mas é um poder de vitaliciedade. Ou seja, ninguém tira. Ele pode abrir mão, mas ninguém tira ele. Ele vai até morrer. O poder do monarca. Tá? E por último, irresponsabilidade. Tá chamando todos os reis e rainhas de responsáveis? Obviamente não. É porque como ele não foi eleito, ele não cria uma proposta de governo, ele não oferece nada à população, ele não cria uma responsabilidade. Quando você faz alguma oferta e fala o que você quer fazer, seu plano de governo, você oferece essa responsabilidade. E um rei, como ele assume o poder hereditário, ele não tem uma relação direta de responsabilidade com a população. Isso não quer dizer que a gente não tenha hoje na família real inglesa vários pontos de responsabilidade, não é isso. Mas nada que foi prometido, né, que alguém chegue para eles e cumpra como promessa de campanha, por exemplo. Certo? Então, o outro ponto da nossa videoaula é a chamada república. Então, monarquia de um lado, república do outro. Quando a gente fala em república, vem do latim res publica, significa coisa pública. Né? Ou seja, aquilo que é de todos, tem participação efetivamente de todos. E república é uma forma de governo onde a gente elege e escolhe o nosso presidente. O povo passa a escolher o nosso presidente. Né? O Brasil proclamou a nossa república no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e alguns dos seus correligionários militares deram um golpe no Dom Pedro II. E o Marechal foi o primeiro presidente republicano do Brasil, mas o primeiro eleito mesmo por voto foi Prudente de Moraes, 1894. E aí, a partir daí, o Brasil pode votar e escolher seus próprios presidentes. Então, quando a gente fala em república, nossa bandeira republicana, não começou aí, né? Nossa bandeira, logo quando a gente proclamou a república, era uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, porque o Brasil se chamou Estados Unidos do Brasil por muito tempo, até 1968. Depois o Brasil se tornou a República Federativa do Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Somos uma república. E aí está a representação da bandeira republicana atual brasileira. 3 características da república. Exatamente o contrário da monarquia. Se a monarquia, o poder é hereditário, passa de pai para filho, na república o poder é eleito. Elegibilidade. A gente falou no primeiro bimestre, eu fiz um quadro para vocês sobre a divisão dos 3 poderes. Não sei se para todas as salas deu tempo, mas para algumas deu. E aí, quando a gente dividiu os 3 poderes, a gente viu que se elege presidente, se elege governador, se elege prefeito, se elege deputado federal, estadual. Essa elegibilidade traz uma troca, né? Não é constante o poder. Então, uma rotação. Há sempre uma rotação do poder. O deputado é o único que pode se reelegendo, o legislativo, né? Deputado e senador. Mas executivo pode ficar no máximo 8 anos. Então a gente vai trocando. O nosso atual presidente pode ser reeleito, mas até 2026 é o prazo máximo que ele fica no poder. Na forma republicana, se ele não caminhar para aquilo que a gente tem medo que ele possa caminhar, que é o nosso conteúdo mais para frente, falando de ditadura. O poder é temporário, por isso que é temporariedade. Se é vitalício o poder na monarquia, na república é temporário. Né? Porque você tem um tempo, você exerce 4 anos. Professor, mas o deputado pode ser eleito por vários anos. Pois é, mas ele tem que ser eleito. Ele fica 4 anos, ele vai para o crivo popular depois. Vai lá, a população vai decidir de novo, quer ou não quer. E aí, então, ele tem um tempo para ele exercer o mandato dele. Por isso que é temporário. E, por fim, a responsabilidade, que é o contrário da irresponsabilidade. Isso não indica que necessariamente é melhor ou pior, mas existe uma proposta de governo. Nosso presidente atual falou, eu vou fazer isso com o Brasil. Ao final, ainda mais com todo esse processo hoje de informação, as pessoas vão ler e vão falar, o que você fez? Por que você não fez isso? Por que você não cumpriu? Tem coisas a cumprir. A grande campanha dele, por exemplo, não foi o armamento. E ao propor o armamento, ele vai ter que fazer uma lei de flexibilizar a posse de armas. Ele criou essa responsabilidade com o eleitor dele. Apesar do professor aqui ser contra, ele criou essa responsabilidade. Muita gente votou nele fazendo arminha, achando que isso ajudaria na questão de segurança pública. Então, isso significa responsabilidade. Você faz uma promessa, isso pode ser no macro, presidente, mas pode ser no brinco. Um vereador que bate na porta da sua casa e promete melhorar a sua rua, ele está fazendo um compromisso com você. Isso é uma responsabilidade. E você, mesmo que você não consiga tirar ele por isso, porque isso não é um crime, nas próximas eleições, se ele não cumprir, você pode não renovar esse contrato de responsabilidade e votar em outro. Certo? Espero que vocês tenham gostado, meninos e meninas. Até a próxima. Um abraço.